Olá, pessoal! Hoje eu trouxe aqui para a gente conversar o mapa da cantora Adele, taurina, né, com ascendente em Câncer. Esse posicionamento ele é muito encontrado em mapas de cantores, tá? A gente tem, se eu não me engano, a Cher tem esse posicionamento, o Iggy Pop, tem alguns cantores que têm esse posicionamento, porque ele é um posicionamento que vai falar muito sobre a voz, né? Então, o signo de touro, ele vai falar sobre a voz, tá? E é interessante, assim, porque o touro é um signo de terra, né? Não é um signo de comunicação, mas ele é um signo que vai falar, vai estar muito relacionado com a voz, tá? Então, pessoas que têm bastante touro no mapa, elas muitas vezes são levadas a questões que envolvem o canto, tá? E principalmente a voz relacionada ao canto. Especificamente, eu diria ao canto. Claro, aqui no caso da Adele, a gente tem o Mercúrio em Gêmeos, a gente tem Vênus em Gêmeos, que vão contribuir nessa comunicação e nesse direcionamento em relação à voz também, e à expressão e tudo mais, tá? Mas é bem frequente mesmo a gente encontrar pessoas com Sol em Touro ou com Lua em Touro que vão se expressar muito por meio do canto, tá? E aí me parece que a junção de um Sol em Touro com o ascendente em Câncer, ela dá para a pessoa assim um tom bastante emocional, porque Touro é um signo regido por Vênus, né? Então ele já vai falar bastante sobre o emocional, né? Vai trazer muito essas questões que envolvem os sentimentos. E Câncer, então, é regido pela Lua, também vai falar sobre isso. Então essa união aqui, ela faz a pessoa transbordar sentimentos, transbordar o emocional. São pessoas assim que vão transmitir uma energia muito acolhedora. A Adele, especificamente, né? Ela tem a lua em Sagitário, então, unido com essa energia dos Gêmeos também, ela tem uma personalidade aí que a gente percebe nos palcos, né? Nas apresentações que ela faz. Ela tem aí uma irreverência. Eu já vi apresentações dela, assim, vídeos, né? Que ela muitas vezes para, já vi ela parando a música ali que ela começou porque ela precisou ajeitar o cinto que estava muito apertado e ela fala mesmo, né? Então ela tem essa irreverência do Sagitário, dos Gêmeos, é bem presente nela. Então ela consegue ter um contato com o público muito acolhedor, muito amigável, assim, né? Ela entra ali numa performance que envolve mesmo o público dela. E claro, quando a gente vai focar assim na obra dela, né? No- nos, nos discos, né? Que ela produziu, a gente vai se deparar então assim com esse transbordar mesmo de sentimento, as obras dela, as músicas dela. Bom, ela já a gente vai ter essa energia da casa 11 aqui que é muito forte no mapa dela, né? Até por ter o signo de Touro interceptado aqui na 11, né? Então, se a gente percebe a 11 passa em Áries e termina aqui em Gêmeos quando começa a casa 12. Então, o signo de Touro, ele é confinado dentro da 11. E é interessante também observar isso, assim, que os signos interceptados, eles não são negativos. É claro, o que vai acontecer é que a pessoa, ela vai se concentrar muito naquele signo. É uma energia ali muito, muito concentrada. Então, vai fazer a pessoa se focar muito em questões que envolvem nos assuntos do signo e da casa. É a casa 11 uma casa super transgressora, e a Adele, ela já recebeu, nossa, ela recebeu, assim, muitos prêmios de muitos tipos, mas ela quebrou vários recordes, ela tá no Guinness por vários motivos, assim, ela quebrou muitos recordes mesmo, assim, por ser mulher, por ficar nas paradas da Billboard por tanto tempo, muitos, muitos mesmo, assim, se a gente vai ler sobre as premiações dela, que ela recebeu, é realmente, assim, impressionante tudo que ela conquistou, né? E
essa questão também do emocional muito presente. Ela conta histórias nas músicas dela, né? Ela tá falando dela, ela tá falando da vida dela, ela, é o sentimento dela ali, é bastante pessoal, né? E por isso que envolve as pessoas, por isso que conecta, né, o público, sem falar, claro, na voz dela, que é uma voz assim muito marcante e ao mesmo tempo é muito doce, né? O Touro ele tem isso assim, ele traz eu não sou uma pessoa entendida de canto, né, para falar coisas muito detalhadas sobre isso assim, mas o Touro ele traz um aveludamento na voz, são pessoas que têm uma voz aveludada assim que encantam mesmo, sabe? E ela vai ter isso muito forte, muito presente. Os nomes, os títulos dos álbuns dela são as idades que ela tinha quando lançou o álbum ou quando estava compondo aquele álbum. Então tudo tem um toque muito pessoal. Ela tem aqui o, o Marte em Aquário do lado da Roda da Fortuna. Na casa de Sagitário, um Júpiter em cima, basicamente, do Sol. Então tem toda essa expansão que vai ser percebida na voz dela, sim, né? Que é uma voz que expande e que, nossa, né? Que chama mesmo a atenção em muitos sentidos. E ao mesmo tempo essa irreverência, essas atitudes é, que fazem a gente se conectar ali com ela bem na questão do humano mesmo, né? Uma pessoa, um ser humano ali, a performance dela traz esses traços não é assim, não é cotidiano a palavra que eu quero trazer, mas ao mesmo tempo né? Até porque ela tem uma lua em Sagitário na casa de Virgem. Então vai ter muito esses traços do cotidiano, do dia a dia, que faz a gente se conectar com ela, assim, né? Faz a gente sentir uma energia de amizade ali. Nossa, é como se fosse uma pessoa amiga, próxima, né? Então ela vai ter muito esse tom, que é bem legal, que faz parte, né, das performances que ela faz. E outro ponto, assim, também bem interessante, eu li numa entrevista, se eu não me engano, foi uma entrevista que ela deu, agora eu não tenho bem certeza, mas ela falando, né, que ela desde criança, ela sempre cantou, ela sempre gostou de cantar, desde os 3, 4 anos ela começou a cantar, e ela sempre foi obcecada, assim, fissurada por vozes, pela voz. E isso é o touro, e o touro confinado, então nem se fala. Né? E confinado dentro da casa 11, que é uma casa extremamente perceptiva, casa de aquário, né? Super mental e atenta e inquieta. Então, esse concentrar ali, esse focar é, no assunto, no tema aqui, que para ela brilhava desde sempre, né? O quanto isso faz a pessoa assim se aprofundar naquilo. Então, aqui de novo, né, batendo nessa tecla dos signos interceptados, que muitas pessoas entendem como algo negativo ou como uma energia inacessível, e até mesmo assim, muitas literaturas sobre astrologia, ou até mesmo sites, enfim, né, estudos astrológicos, às vezes eles trazem esse tom de que o signo interceptado ele é algo negativo, que a pessoa tem dificuldade, que está falando de um desafio. Tudo bem, ele pode estar falando de um desafio, porque realmente é uma energia que a pessoa ela sente aquilo de uma maneira muito intensa e muitas vezes ela não consegue expressar aquilo de cara. Então, no caso dela aqui, ela super se dedicou a isso desde sempre, ela estudou muito, e aí ela foi indo, ela realmente foi seguindo, né, uma carreira, não foi algo que aconteceu do nada, ela se preparou muito para isso, mas é interessante essa perspectiva do concentrar. É concentrado, é a pessoa fissurada, obcecada por aquele assunto, e isso faz ela estudar muito sobre aquilo, ela se aprofundar muito, né? Ela realmente se dedica àquela temática, e ela vai. Aí aqui vai entrar, claro, a Lua na casa 6, né? Ela vai se. Ela vai praticar. Ela vai praticar muito sobre aquilo que
ela ama, que ela gosta, que ela, né? E aí a gente está falando de Touro, que é um signo regido por Vênus. Ela tem uma Vênus em Gêmeos na casa 12, então aqui, né, toda uma sensibilidade que consegue ser passada para o mental dela, para a comunicação dela, para o raciocínio dela, a maneira como ela conecta, como ela vincula os acontecimentos da vida dela, ela consegue transformar isso em poesia. Basicamente é isso. É porque no fim das contas é isso, assim, esse posicionamento. O Sol em Touro com ascendente em Câncer, ele, ele é um poeta, né? Porque realmente eu consegui traduzir a minha vida, o meu cotidiano de uma maneira bela, de uma maneira poética, de uma maneira bonita, né? Que consiga passar os meus sentimentos e o sentimento daquilo que eu lido e observo e toco, eu consigo passar isso adiante. E no caso de Touro, é muito frequente que seja pelo canto, tá? Mas não somente. Tem poetas também com esse posicionamento. Tem poetas também com esse posicionamento. Então, realmente é algo que consegue mesclar o sentimento com a expressão desse sentimento. Não é algo que fica ali só dentro de mim e me deixa introspectivo. E, na verdade, esse mapa dela, se a gente observa ele como um todo, observa o desenho, ele não é um mapa introspectivo. Ele não é um mapa, ele é um mapa, pelo contrário, ele é um mapa externo, ele é um mapa exposto, ele é um mapa que expõe aquilo que eu sinto, expõe aquilo que eu vivo. Então, assim, ela tem muito esse perfil de abrir aquilo que ela está vivenciando para o público. Então, ela precisou passar por uma cirurgia nas cordas vocais. Ela foi lá, ela fez. Isso foi exposto para o público que acompanhou o processo. Agora, no final de 2024, ela decidiu fazer uma pausa nas produções artísticas dela e sempre respeitando muito ela e as necessidades dela e aquilo que é preciso, né? Ela teve ali, não me lembro em que momento exato, em que ano que foi que ela deu uma entrevista falando sobre a saúde dela, que ela precisava naquele momento reduzir peso e ela perdeu mais de 50 quilos por questões de saúde, porque ela viu que era uma necessidade dela. Então ela compartilha muito com o público, né? Não é uma artista que fica ali somente no palco e entrega o resultado ali. E tem artistas que são assim e não tem problema nenhum, mas são perfis diferentes, né? Ela tem um perfil super que envolve mesmo o externo, o público, o fora, né? E aí entre os gêmeos, né? Vai se envolver mesmo com o meio e vai compartilhar e vai mesclar. Eu diria que mesclar talvez é uma palavra aqui muito forte nesse mapa dela. Ela consegue misturar muito bem as questões artísticas aí profissionais, mas ela traz o dia a dia dela, o cotidiano dela, os sentimentos dela, a saúde dela, e ela mescla e isso tudo conecta, né? Isso vincula. Essa é uma palavra importante de um sol em touro com ascendente em câncer, vínculo. São pessoas que não têm receio, não têm medo de se vincular e de se deixarem ver, sabe? E deixar o outro ver a sua sensibilidade, as suas emoções, o seu sentimento, né? Pelo contrário, faz disso assim algo belo, bonito, humano. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre o mapa da Adele e desse posicionamento do Sol em Touro com o ascendente em Câncer. É isso.